aqui com mais um episódio de Elas de Malicuia e hoje eu tô emocionada que eu tô recebendo o meu conterrâneo do Rio de Janeiro, Michel Ocoforado, autor do livro mais vendido do Brasil por semanas a fio, porque eu fui lá ontem para ver e continua, com muitos reviews, todo mundo na Amazon falando, foi o livro mais incrível que eu já li, que estudo maravilhoso. Então, a gente está super orgulhosas de termos recebido, ele é super ocupado, 1 milhão de podcasts, como vocês podem ver, mas ele veio aqui para o nosso Elas de Malicuia. Então, vamos começar. Eu não quero nem começar com uma pergunta, eu quero começar para dizer que o seu livro trouxe para mim, e quem me conhece proximamente já sabe, eu tinha uma teoria na minha cabeça sobre o mundo dos ricos. E não era nada assim acadêmico, mas era uma percepção. E era uma coisa até meio grosseira, né? Que meu marido ficava um pouco assim irritado, porque eu falava assim: existe um mundo, uma grife chamada otários, que é uma grife onde as pessoas querem se sentir superiores quando, na verdade, elas estão consumindo basicamente uma coisa parecida, mas que isso também é excludente. Eu tenho e você não tem. Porque parece uma propaganda, né? Que falava, eu tenho, você não tem. Então, eu acho que, e voltamos a dizer, ser rico não é um problema em si, de jeito nenhum, porque existe diferença de classe social no mundo inteiro. Mas a questão que me chamou muita atenção foi a questão que você fala, por exemplo, que eu achei interessantíssimo, do elevador de iate. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Depois me falaram, claro, Tânia, como é que você tira o iate do mar, né? Precisa de um elevador de iate. Mas nesse caso em que você narra, que você foi numa casa, conta aqui pra gente como foi. Essa pessoa tinha o seu elevador de iate particular, era isso? Sim. Primeiro eu queria agradecer imensamente aqui pelo convite, fiquei muito honrado, sou fã de vocês e admiro demais todas. E foi um prazer enorme aqui. Óbvio que quando você me chamou, eu falei, óbvio que eu vou. Na hora você sentiu. Na hora eu disse, óbvio que eu vou, vamos arrumar um lugar. Olha, essa é uma história que aconteceu ao longo da pesquisa, né? Foram 15 anos de trabalho, tentando investigar o que faz um rico rico no Brasil. Sim. Porque a gente gosta de imaginar, Tânia, que o fato de você ter dinheiro já é suficiente para fazer de alguém rico. E não é. Dinheiro, em geral, só responde por 1/4 desse trabalho de invenção da tua posição social. Depois que você ganha dinheiro, você precisa dar conta de convencer os outros que você é o que você diz ser. Porque se você não convence, você não goza dos privilégios de ser visto como alguém rico. Então, ninguém te chama para ir no bom jantar, ninguém te oferece um trabalho, ninguém te oferece um melhor trânsito social e mais fácil, você fica isolado. Então, aquele que ganha dinheiro, depois que ganha, tem que trabalhar duro para convencer os outros de quem é. E o que a gente faz no Brasil? A gente compra, né? Compra a bolsa, compra o sapato, compra o personal trainer, compra a cirurgia plástica, compra a casa de campo e a gente também compra elevador de iate se você puder. Então esse é um evento que eu faço uma pesquisa, né? Durante o processo da pesquisa, eu vou para uma praia e nessa praia descobrem que eu estou nesse hotel e aí me convidam para... O antropólogo do luxo está na sua casa, que estamos sabendo. Isso. E aí eu vou para essa casa e a gente sai para dar um passeio de barco pelo rio, até o momento que a gente vê que o vizinho tinha um elevador de iates, né? Ele tinha tantos iates e os iates deles eram tão caros que eles não ficavam em contato com a água do rio, porque senão ia complicar ali a fibra. Sim. E ele tinha os elevadores que livravam ele de 2 coisas, que é uma baita distinção. O primeiro é você não precisar de barquinho, né? Quem não tem pier precisa de barquinho para chegar no iate. Ou se não, precisa construir um pier. Quem tem elevador de iate embica numa maçaroca parecida com aquelas plataformas de petróleo, e aí você sobe, e aí você já desce na altura da tua casa. E ele tinha vários, então os barcos ficavam todos suspensos. Nessa região, onde ter barco não era um diferencial entre as elites, porque quase todos tinham, e aí você disputava, sei lá, o meu tem não sei quantos pés, o seu tem não sei quantos pés, isso também já não entregava diferença, a diferença estava em quem içava barco ou quem não içava barco. E essa pessoa tinha, o que foi... Eu nunca tinha visto também. Pois é, eu queria saber, me fala algumas coisas de rico que você
E é isso que você fala assim. Michel foi criado numa classe média alta, no Rio de Janeiro, filho de pais servidores públicos, de duas estatais ou uma, não sei. Então, assim, fala 5 idiomas, tem uma vida acadêmica invejável, mas ainda assim, isso não seria um passaporte para ingressar no mundo dos ricos. Não foi. Não foi por quê? Porque eu venho daquilo que a gente convencionalmente chama de classe média alta. E aí é interessante a gente pensar de novo, porque em termos estatísticos, certamente eu fazia parte do 1% mais rico do Brasil. Você seria rico, estatisticamente, estatisticamente, sim. Pelo IBGE, sim. Pelo IBGE, sim, porque no IBGE, se a gente olha, por exemplo, para São Paulo, se você tem uma renda individual acima de 28 mil reais, você já se enquadra entre 1% dos mais ricos de São Paulo. Sim. Mas olhando para o Maranhão, 11 mil reais. Se você ganha mais de 11 mil reais no Maranhão, você faz parte do 1%. E meus pais eram funcionários de uma estatal, concursados, aquela coisa, a gente tinha uma renda, né, familiar acima desse valor que me colocava entre 1%. E cresci nesses ambientes, escolas de elite, aquele negócio todo. Mas que a classe média tem que os ricos não têm tão fácil assim? A classe média precisa inventar futuro. Quando você nasce na classe média, você bota o garoto na escola imaginando que ele vai ter que fazer uma faculdade para virar alguma coisa. E cabe àquele garoto inventar o futuro dele. Né? A minha mãe dizia para mim, apesar da gente ter casa própria, casa de praia, aquelas coisas, olha, não tenho muita coisa para deixar para você não, só vou deixar a educação e você se vira depois disso. Sim. Esse é um típico pensamento de uma classe média, né? É que cabe ao indivíduo construir um projeto de vida que vai colocar ele no mundo. E era assim que se construía. E aí, o que é o interessante? Quando você olha para as elites, sobretudo as elites tradicionais, essa pessoa não tem a possibilidade de inventar o próprio futuro. Ou vai ter que batalhar para inventar o próprio futuro. Então, quando você olha, por exemplo, para alguém que nasce numa família que é herdeira, né, ou gestora de uma grande empresa, sei lá, o fulano tem uma TV pública, ou fulano tem uma empresa de embalagem, ou fulano tem uma concessionária de carros, uma fábrica de carros. Essa pessoa, ou fulano, já está sendo treinado. Condenado a viver, a prosseguir. Está condenado a viver naquele lugar. Ele até pode sair? Pode, mas vai dar um trabalho absurdo. Ele inventar um outro caminho, porque espera-se que ele siga aquele lugar. E desde que ele está saindo da creche, estão dizendo para ele, olha, você vai virar CEO, você vai virar CEO. Sim. É a síndrome do príncipe Williams, né? Que sim. nasce e alguém está dizendo, você vai ser rei, você vai ser rei, você vai ser rei. As elites, em geral, seguem esse papel, sequestram elas do futuro. Então, para mim, obviamente, eu vim de uma vida privilegiada, mas eu descobri muita coisa que eu não sabia, né? Isso mudou completamente a minha relação com o mundo, né? Porque eu, quando começo a pesquisa, eu era estudante de ciências sociais, eu já tinha rodado o mundo. A minha mãe não era uma grande aficionada em marcas, então eu conhecia marcas do que eu via na televisão. Na minha casa, minha família é de Niterói, né? Que é uma cidade pequena ainda, Sim. apesar de ser conectada no Rio. Sim. E eu brinco sempre que uma vez minha mãe comprou um negócio, foi maravilhoso, que é típica dessa classe média alta de Niterói, dessa elite de Niterói. Minha mãe foi a Paris e vai na Champs-Élysées e compra uma bolsa. E aí ela chega em casa e era uma Chanel. Uhum. E eu falei, mãe, você comprou uma Chanel? Você, mãe, você não jamais gastaria dinheiro com isso. Você comprou uma Chanel? Ela falou, essa é uma Chanel? Eu comprei nos meus amigos que ficam vendendo. Que ela ia tanto que ela era amiga dos vendedores da calçada. Ai, e ela falou, isso é uma Chanel? Eu falei, mãe, isso é uma Chanel falsa. Ela disse, eu nem sabia que era uma Chanel. Então, eu venho desse lugar onde minha mãe não estava preocupada com marcas. E no Rio, acho que é um pouco menos ainda do que aqui em São Paulo. É menos. Então, minha mãe não sabia o que era uma Chanel, minha mãe não sabia o que era uma Louis Vuitton. Minha mãe estava preocupada em ter aquela vida que a gente estudava num lugar legal, a gente podia viajar, a gente sempre viajou muito. Você estudou no Abel? Não, eu não estudei porque minha mãe achava que a gente não podia ficar tacanho. Sério? Porque a classe média de Niterói é uma cidade que durante muito tempo foi a capital do estado do Rio de Janeiro, né? Sim. Então até o estado da Guanabara deixar de existir. Pouca gente sabe disso, isso, mas Niterói era. Então quando a pessoa vinha do interior, ela se mudava para Niterói antes de mudar no Rio, porque era um grande medo morar no Rio. Sim. E então Niterói tem um modelo de uma cidade que eu brinco que é uma cidade em si mesmada, ao mesmo tempo de estar colada no Rio. Então uma vida, eu brinco que é uma vida de interior mesmo. Sim, né? é mais pacata, com certeza. Bem pacata, e não tem essa coisa cosmopolita do Rio, de querer estar no mundo. Não, tanto que os meus colegas da UERJ, que eram de Niterói, eles vinham em bando, assim, Isso. eles vinham juntos, eles voltavam juntos, Eu eles estudei se na UERJ conheciam. também, a gente ia no então, ônibus. Exatamente. 750, que era o ônibus que saía de Caraí, a gente ia pra UERJ. Pois é. Então, minha mãe tinha a preocupação da gente não ficar com aquela cabeça De interior. de interior. Então a gente sempre estudou no Rio. O que era interessante. Agora,
Que coisas que me chocaram nesse começo. Eu não fazia a menor ideia, né, de que alguém podia ter 3 secretárias. E eu convivi com gente que tinha 3 secretárias, né? Uma para cuidar da vida pessoal, outra para cuidar dos compromissos profissionais e outra só para gerenciar a quantidade de casas que tinha. Eu não imaginava, para mim ter uma secretária já era luxo, né? Que fulano era tão ocupado que tinha 3 secretárias. Eu não imaginava que alguém no final de semana acordava no sábado de manhã e decidia se ia para fazenda ou ia para praia pelo tempo, porque o helicóptero, o tempo de ir para praia ou para fazenda era ao mesmo tempo. Isso era outro mundo para mim, né? Eu não imaginava, né, que alguém podia dar um jantar, contratar o Alex Atala, sei lá, ou a moça do Mani, a Helena Rizzo, e oferecer um jantar onde ninguém comia, né? Porque rico não come, né? Eu brinco sempre. Então, a gente então já descobriu a coisa. Então a gente já não se encaixa. Acabei de descobrir. Que a gente não se encaixa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que os ricos são felizes com tudo isso que eles têm? Pela tua vivência, pela tua experiência, de você ter visitado vários ambientes, ter conhecido vários ambientes, você acha que o rico, o milionário, ele é feliz, realizado ou você acha que não? Ele é feliz e infeliz tal como a gente é. A única coisa é que ele não tem problema com dinheiro. Isso, obviamente, quando a gente está pensando num país atravessado por desigualdade, te dá um privilégio e tanto, né? Você não se preocupar qual vai vir, quanto vai vir a conta da luz, você pode ligar o ar-condicionado porque tá calor, quanto vai vir a luz. Isso te faz mais tranquilo em relação ao campo do dinheiro, mas não te livra de nenhum dos outros problemas do sofrimento humano, né? É melhor chorar em Paris do que chorar aqui, é isso? É melhor chorar, mas você continua chorando. Essas pessoas continuam com medo da morte, continuam com medo de doença, né? Como você estava falando, né? Vou contratar o Alex Atala para fazer um jantar onde ninguém come. Aí a gente fala, vou fazer um churrasco na laje, né? Eu vou fazer um churrascão e todo mundo bebe, se diverte, toca um sambinha e aquela classe média dá risada e fala alto, que é o que não acontece nas festas dos endinheirados. Será que essa classe média não está se divertindo mais? Eu acho que tá, mas o que eu acho que o aspecto que é mais claro no que você está dizendo é que eles são mais espontâneos, né? O que a riqueza faz é que ela te obriga a uma ritualização tão grande da tua vida que tudo acaba se transformando num grande trabalho. Eu brinco sempre que dá muito trabalho ser rico. Dá um trabalho do caramba, porque eu preciso, a todo momento, né? Outro dia uma amiga minha que trabalha num grande grupo familiar me ligou dizendo assim, a empresa fez aniversário, aí o presidente veio aqui e falou que a família é muito unida, que os irmãos se encontram, os pais também, com os filhos. E deve ser ótimo, eu queria fazer um filme sobre o encontro dessa família. E eu falei, você tá achando o quê? Que é igual na tua casa? Que o tio pega a primeira sunga emprestado, deita na rede, se rabista na cara do outro assim, com batom, um grita sei lá o quê, samba e cai? Óbvio que não. Né? Esse é um encontro que é tudo combinado, é tudo ritualizado, a data é combinada com meses de antecedência. Não tem esse negócio que eu passo na porta da sua casa e subo. Jamais. O jantar é combinado, o chefe que vai cozinhar é combinado, quem vai vestindo tal roupa, porque esse é um grupo familiar, a minha família, e a gente tem o mesmo percentual, a mesma cota da empresa, eu não posso com a minha família parecendo mais rica que a sua. Eu tenho que ter um controle, porque senão eu vou imaginar que eu tô tirando dinheiro da onde. Então tudo isso é pensado, é ritualizado ao fim. Então um jantar não é um simples jantar. Um jantar vai me cobrar um esforço dos anfitriões, porque jantares são terríveis, tá? Eu brinco sempre que é o que a gente vai chamar de lazer agonístico. O que é isso? Parece ótimo, mas é um inferno. Não vê a hora de acabar. Porque você imagina, Paty, você dá um jantar aqui na sua casa e aí você convida as pessoas, já dá um trabalho que é um inferno, que eu convido, será que elas vêm? Aí o que a gente vai oferecer? Será que o vinho tá à altura, não tá à altura? E é óbvio que aquele que oferece uma festa sai mais forte depois da festa. Sim. Porque eu vou dizer, caramba, olha a casa da Paty, caramba, olha o que a Paty ofereceu. Só que os amigos não podem deixar isso acontecer. Porque no Brasil, se esse fulano que é próximo a gente se destaca demais, a gente perde o contato com ele. Ele é catapultado para um outro mundo e os amigos não querem isso. Então o que a gente faz no Brasil? A gente vai na sua festa, a gente acha tudo muito chique, só que a gente sai falando mal.
Nenhuma festa no Brasil a gente pode sair falando bem. Então, casamento, o fulano reclama, né? Sempre. Sempre. Achei bom, a moça tava bonita, mas você viu a coxinha não tava tão boa assim. O docinho Veio era pouco, como estava, faltou fartura. Faltou. Então, o dono da festa no Brasil, ele vive um inferno durante a festa, quer ir de mesa em mesa. Estão te servindo, então sei lá o quê, então sei lá o quê. Isso é uma festa com pouca espontaneidade, que é uma festa ritualizada. Um churrasco na laje, ele obviamente também está construindo diferença, porque aquele que oferta carne vai sair melhor desse negócio do que alguém que está comendo a carne que foi dada para ele de graça. Sim. Mas ele é espontâneo, né? É o chegar lá, é o abrir a geladeira. Então eu não diria se eles são mais felizes, mas certamente eles são mais espontâneos. Muito mais espontâneos do que os endinheirados, que precisam ter uma vida onde a diferença se constrói por uma preocupação com detalhe. Então, eu frequentei casas, que isso me chocou também, Tânia, onde eu fiquei 5 dias e cada dia, no almoço ou no jantar, era um jogo de louças completamente diferentes. E não era assim o guardanapo só, eram as louças, e todas as louças caríssimas. A decoração da mesa. A decoração da flores. mesa. Isso aí, olha o inferno, né? E é por isso que eu tenho dito que, apesar da separação de bens, as mulheres devem cobrar 50% Eu adorei isso. no final, quando são casadas com um rico. Sim. Porque boa parte da invenção dessa mise-en-scène, que é importante para os outros acreditarem que você é rico, hoje está no colo das mulheres. São as mulheres que organizam a casa ao ponto da casa parecer a casa de um rico. E se a casa não parecer de um rico, ninguém fecha negócio com você. Então são as mulheres que organizam as crianças para elas parecerem filho de rico. São as mulheres que se organizam, né, em termos do vestido, do cabeleireiro, né? Eu entrevistei pessoas que o cabeleireiro ia à casa 3 vezes por semana, porque a pessoa não pode ir na rua com uma raiz aparecendo, né? Então, são as mulheres que organizam os empregados. São as mulheres que constroem essa mise-en-scène, porque sem essa mise-en-scène, não tem rico. Entendi. Então, elas merecem 50% do salário em qualquer Eu situação. queria te fazer 2 perguntas. Primeira, quanto tempo você ficou nesse mundo para escrever esse livro e saber? E se você precisou mudar corpo, roupa, jeito de falar, algum momento você sentiu que você estava se tornando alguma outra coisa, uma outra pessoa para estar ali inserido? Foram 15 anos de pesquisa, né? Uau. Eu começo a pesquisa num evento em Miami, onde eu vejo um fato que me chocou. Não, por favor, conta isso. Que eu morava no Canadá e depois daquele inverno tenebroso, eu compro uma passagem que era baratinho e vou para Miami para ver o sol. Janeiro, assim, de 2010, aquele momento que o dólar valia R$2, os brasileiros Você viviam... trabalhava... Fala onde você trabalhava. E eu trabalhava, estudava, mas eu era estudante, meu pai, eu já tinha mestrado, meu pai disse, olha, eu pago para você ir, pago os primeiros meses, depois você se vira. Então eu tinha 3 empregos, eu lavava louça, eu era jardineiro, eu fazia isso tudo e estudava. E aí eu pego aquele dinheirinho que eu tinha juntado e eu vou para Miami. Chegando no aeroporto, eu não tinha esse negócio de internet igual é hoje. Eu sabia que a economia brasileira estava indo bem, mas eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. E eu chego no aeroporto, tá tomado de brasileiros. Tomado. E na minha frente, eu dei uma sorte na imigração. Tinha um casal, que no livro eu chamo de Mário Jorge Claudete. Eles estavam na minha frente e eles passam na fila da imigração e o moço da imigração pergunta, quantos dias vocês vão ficar? Eles falam 15 dias. E o moço da imigração perguntou, cadê as malas? Eles disseram, a gente veio comprar tudo, inclusive as malas. E eu fico chocado. Como é que alguém viaja sem uma calcinha, sem uma pasta de dente, né? Sem um Dorflex, né? Pensei nisso. Nada. E aí o policial pensou a mesma coisa e mandou eles para a salinha. E aí depois eu entendo que isso era uma frequência, era algo frequente dentro do aeroporto de Miami. Né? Não é à toa que o Aventura Mall começa a fazer propagandas, né? Dizendo, compre não sei quanto, ganha uma mala. A gente ia para o Sawgrass Mills ali e as portas de entrada eram todas lojas de mala, né? Tinha esse momento. E aí eu começo a pesquisa, e essa pesquisa me acompanha até a feitura do livro, começa em 2010, ela vai até agora, mas a transformação foi importantíssima para eu entrar. Em pesquisas antropológicas, que eu sou antropólogo, né? Em pesquisas antropológicas, a nossa dedicação e envolvimento com a pesquisa é tão grande que todo mundo sai de algum modo transformado. Porque senão você não consegue fazer a pesquisa. No meu caso, foram inúmeras as transformações, né? A primeira delas é que eu começo a ter que dominar um vocabulário de marcas que eu não dominava. Então eu vou estudar. Então eu começo a me enfiar nos arquivos, vou ler as colunas sociais para saber os sobrenomes, que eu não fazia a menor ideia. Né? Começo a seguir Joyce Pascovitch, a seguir a Lula Lacerda,
aí nos arquivos da Idelgarde Anjos. Sociedade Brasileira. Leu Sociedade Brasileira, que era um livro que tinha no Rio de Janeiro, da Alta Sociedade Carioca. Começa a ter que identificar, a olhar para alguém e saber, isso é tal Marx, sei lá o quê. E um primeiro ponto também, é engraçado que os dramas que eu vivi foram dramas que alguém que entra no mundo dos ricos em geral vive. O primeiro ponto é que eu engordo. Engordo porque eu não sabia do truque de que não pode comer. Porque o acordo o acordo da distinção é maravilhoso, da diferença é maravilhoso, é um pacto. Eu sou rico, eu ofereço para você um jantar caríssimo e você me lembra que você também é rico. Então você não come. Para poder dizer, olha, eu não vou comer porque eu posso pagar isso aqui a hora que eu quiser. E assim, no final, sobra tudo no final, né? Então as taças de vinho não descem, né? A comida se mantém, né? Ninguém esse é o grande... come nada? Eu comia. E aí engordei. O que mais imagina, né? Eu não sabia, eu nunca tinha ido no Dom. E aí chega um dia, tá o Alex Atala cozinhando na cozinha de alguém. Eu falei, eu vou comer isso aqui, né? Lógico. E aí engordei, bebi tudo que tinha que beber, engordei 30 quilos. Uau! Só que aí um executivo virou pra mim um dia e disse, olha, gordo desse jeito, ninguém vai querer papo contigo. Porque nem negócio, ninguém faz negócio com alguém gordo desse jeito. Por quê? Porque a gordura, a vida de um rico é uma vida racionalizada ao ponto, né? Ao extremo. Tudo é pensado. Agora eles estão nessa moda de acorda às 5 horas, 5h30, entra na banheira de gelo, depois vai malhar. É tudo milimetricamente pensado para dar uma ideia racional da vida. E quando você está gordo, do ponto de vista deles, é porque em algum pedaço da sua vida as coisas estão destrambelhadas fora do lugar. Um desequilíbrio. Ou porque você está comendo, ou trabalhando demais, ou bebendo demais, por aí vai. E eu tava gordo. E aí ele fala, você não vai emagrecer sozinho não, vou te mandar para um centro de dietas. E aí eu vou e emagreço 40 quilos nesse centro de dietas. E aí começo a ter que dominar uma série de coisas que eram fundamentais no mundo dos ricos, como ser magro, como fazer exercício, como fazer terapia, como saber quais são as 6 maiores maratonas do planeta, como é que você foi, fulano ganhou, qual medal ele tem, ele conseguiu ser aceito ou não, entender de marca de bicicleta, que agora eles são Ironman, de triatlo, sei lá do quê, né? Verdade. Então então isso foi um ponto importante. Um outro ponto é que mudei roupa, mudei tudo, né? Eu era antropólogo acadêmico, usava sandalinha de couro, bolsa de congresso. Imagina, eu já tô até aqui visualizando. Eu era essa coisa, né? O meu, sei lá, eu era a bolsinha, camisa, aquelas malinhas de moço, eu brinco com a Tilelê, né? O pessoal que faz hippie, sabe? Que vende Durapox. Eu era mais ou menos uma escultura hippie de Durapox daquela. E assim, naturalmente, quando a gente pensa nos endinheirados, a gente vem à mente essa questão do luxo. E o savoir-faire é um dos pilares do luxo, tal, tão falado. E quando o pessoal veio na mídia dizendo, né, nessa tendência de mercado do affordable luxury, que é o luxo acessível, você acha que isso é uma falácia? O luxo acessível é uma falácia? Eu acho que o luxo acessível funciona dentro de determinados ambientes, né? Eu acho que essa é a grande loucura. Muito se fala também, do mesmo modo que fala do luxo acessível, fala-se do quiet luxury, né? Que é esse luxo silencioso. Aí uma série de marcas assumiu esse papel. Sim. A Bottega, a Loro Piana, não bota mais The Row. o logo. Só que eu brinco que todo mundo está preocupado com ostentação no Brasil. A gente precisa aceitar que não tem essa pessoa iluminada que você olha para ela não está ostentando nada. Isso não existe. Até quem usa calça jeans e camisa branca. Que custa uma fortuna. Seven for all mankind. Então, acho que tem um ponto importante, é que toda vez que a gente olha para alguém que a gente acha que tá muito simples, é que você não tá entendendo que marcas ele tá usando. Exatamente. Mas sabe um ponto nisso que eu falei do luxo acessível? Porque tem marcas que fazem produtos específicos para outlets. Então, por exemplo, a Gucci tem uma linha só para outlet, que não implica na mesma tradição, na mesma exclusividade, na mesma qualidade que uma loja que tem no Cidade Jardim, por exemplo. Mas é muito caro também, né? É caro, porém não é tão caro quanto a loja oficial. Mas o que eu estava querendo te dizer é que o fulano que compra luxo acessível, ele pode pagar menos ou ele banca não ter o sapato do Cidade Jardim, porque no ambiente dele aquilo já vai funcionar. Funciona, entendi. A gente tem que ser claro e tem que ter muita clareza do que funciona no nosso ambiente. E tem que ter consciência disso. Porque senão você vira escravo desse jogo, né? Todo mundo com quem eu me relaciono, eu falo assim, Michel, será que eu devo comprar? Eu digo, no Brasil, compre. Mas você não precisa virar a escrava, a moça, sei lá, que abre o armário, tem paredes e paredes. Só se você quiser, paredes e paredes de bolsas. Mas tenha uma bolsa, que você saiba que naquele momento, quando você chegar com ela lá, alguma coisa vai mudar para você. Então eu acho que a gente tem que ser mais consciente no uso.
dessas coisas. A gente tem que ser menos vítima dessa indústria, mas entender como ela me serve. Porque um relógio, um sapato, um título de um clube, tem gente que investe em casa de veraneio em determinado condomínio de luxo. Isso te dá, assim, uma posição diferente. Então a gente tem que ser consciente. Às vezes, uma marca que não seja nem luxo acessível, nem luxo muito menos, uma marca premium, já é suficiente para você dentro do ambiente que você brinca. Eu lembro que esse ano fui a Cannes, que eu fui participar do Festival de Criatividade em Cannes. E aí tinha uma menina que eu adoro, gênia, assim, muito interessante, jovem, que ela tem uma empresa de branding. E aí ela me disse, putz, quando eu disse que vinha a Cannes, o meu marido perguntou para mim, as minhas amigas perguntaram, você já fez o seu portfólio de bolsas para usar em Cannes? Aí eu disse, não tenho bolsas. Aí ela disse, então aluga a bolsa. E aí ela disse, será? Fiquei em dúvida. Aí eu falei pra ela, querido, você alugou? Você comprou? Ela disse, não. Eu falei, o dia que você achar que você precisa, você comprará. E talvez só que pare naquelas que você achar que você precisa. Não entra nessa loucura, a não ser que você goste. Se você gostar, acho que todo mundo que gosta pode fazer o que quiser. Colecionador, né? Eu sou colecionador de bolsa, de relógio, de sapato, de vestido vintage, sei lá. A gente pode fazer com o nosso dinheiro o que a gente quiser. Agora, no jogo social, que é importante, saiba usar as coisas a seu favor. Então, se no teu mundo uma bolsa Michael Kors é suficiente, não precisa gastar com Prada. Compra Michael Kors. Se no teu mundo você já acha que a Louis Vuitton é suficiente, vai com a Louis Vuitton. Se você acha que a Prada é suficiente, compra a Prada. Se você acha que o teu mundo é totalmente quiet luxury, você precisa ter uma bolsa e um sapato The Row, compre The Row, ou compre um cachemira europeana, ou se vista de Zenha. Você tem que saber o que está em jogo no teu lugar e como é que esses objetos te servem. Essa leitura. Mas, Michel, aconteceu uma coisa realmente em Nova York, no Baltazar, que é um restaurante amado pelos brasileiros também, que tinha uma mesa, um casal que saiu do trabalho e pediu um vinho da casa, $18. E na mesa do lado, 6 executivos do mercado financeiro de Wall Street que tinham fechado um negoção e resolveram ir no mesmo Baltazar, na mesa ao lado, e pediram um vinho X, que eu esqueci o nome, que custava $1.200. O que aconteceu foi que o garçom foi decantar os 2 vinhos e acabou trocando esses vinhos. Então, serviu para a mesa de Wall Street um vinho de $18, e isso é real. Tanto que antes de eu vir aqui, ontem eu fui conferir a matéria para ver se era isso mesmo, e é exatamente isso. E ofereceu para a mesa do casal, jovem, o vinho X. Chateau Margaux, não, alguma coisa desse, Chateau alguma coisa. E a verdade é que, como eu já esperava, nenhum dos 2 grupos percebeu. A diferença. O casal jovem não percebeu que estava tomando um Chateau e o grupo não percebeu. E aí o que aconteceu? Quando perceberam o que tinha acontecido, os garçons ligaram para o dono do restaurante e ele acabou voltando. Ele já estava chegando em casa, ele acabou voltando ao restaurante e falou assim, olha, ele falou, eu vou lá e vou contar o que aconteceu. Chegou lá e falou, olha, aconteceu isso, a gente trocou e tal, porque disse que fez, os 2 pagaram $18, na verdade, obviamente, porque não iam fazer o pessoal de Wall Street pagar os $1.200, mas a verdade é que ninguém percebeu. Nem o casal que tomou um vinho pior percebeu e nem o casal que tomou um vinho melhor percebeu. Eu não sou uma boa entendedora de vinhos, mas assim, o que você acha que isso diz exatamente sobre exclusividade? Você não acha que isso desnuda essa coisa de que é muito diferente? Isso desnuda algo que todos nós sabemos, mas gostamos de acreditar que não. Sim. É que não é sobre o preço e nem é sobre aquilo que você está comprando. Exatamente. Porque uma bolsa serve para quê? Uma bolsa é para carregar seus bagulhinhos. Sim. Né? A gente podia tranquilamente andar para cima e para baixo com a bolsa do supermercado, quando ela rasgasse, você pegava a Sacolinha, outra, isso. você tirava a outra. Então, uma bolsa Louis Vuitton, Hermès, Balenciaga, Saint Laurent, o que for, não vale aquilo que vale pelo preço que vale. Inclusive, boa parte da distinção, ou seja, da produção da diferença, É de quem usa. tá em a gente pagar caro por algo que nós sabemos que não vale. Nós Sim, sabemos que não verdade, vale. é verdade. Porque é isso que o mercado de luxo faz muito bem. Né? E é justamente aí que alguém que tem a capacidade de chegar na boca do caixa e falar, vou comprar essa bolsa Chanel que custa 50 pau. E eu sei que não vale, mas eu, como tenho o dinheiro que tenho,
vou entrar nessa brincadeira, é aí que tá o game. Por quê? Porque um vinho, ele não tá... e por que eu tô dizendo isso? Porque o efeito do vinho não tá no efeito alcoólico sobre você e nem tá no efeito sobre todos que estão na mesa. Tá na crença de que aquilo que a gente está tomando é pra gente como a gente. Sim. Então, se o garçom trocou, mas a garrafa do caro estava na nossa mesa, funcionou. Não tem nenhum problema. Não, e existe essa cultura de que o que é mais caro é melhor. Também tem isso, né? O que eu pago mais é melhor. Mas o mercado de luxo, ele qualidade. vive disso. Sim. O mercado, assim, a gente não pode achar que a Chanel fecha o Palais de Tokyo para fazer o seu desfile, porque ela acha que o único lugar possível de fazer um desfile é no Palais de Tokyo. Não. Ela faz lá porque ela investe pra gente achar, meu Deus, que marca é essa? E aí, a gente, na hora que vai comprar a bolsinha, você fala, é verdade, vale mesmo. Agora, vamos lá, olha. Digamos que você vá para uma festa, ou você tem as festas, você fala, puxa, eu quero uma bolsa, então eu vou alugar esta bolsa, eu vou levar as 3, 4 bolsinhas alugadas e vou fazer bonito ali. Eu tenho educação, eu tenho porte, mas eu não tenho a conta bancária. É melhor, é ok você parecer, você vai fazer parte desse mundo dos ricos, mas você não é. Mas você parece que é. E aí, dá na mesma? Dá na mesma, porque no Brasil é melhor parecer do que ser. E mais do que isso, até mesmo os ricos não sabem se estão parecendo e convencendo os outros ao mesmo tempo. Assim, quando estão usando as coisas que usam. Eu brinco sempre com muito carinho que todo rico no Brasil é bem sensível e inseguro. E não é culpa dos ricos, é culpa da maneira como a gente produz diferença no Brasil. A gente nunca sabe se aquilo que a gente está usando é suficientemente bom ou suficiente para fazer o outro acreditar que a gente é chique como a gente quer parecer ser. Então a gente nunca sabe se o vinho que eu estou servindo é o vinho que o fulano vai achar que eu estou podendo bancar o vinho. A gente nunca sabe se a bolsa vai fazer ele me achar que eu sou, sei lá, um deslumbrado ou vai me fazerem achar que eu sou um chique. A gente nunca sabe. Então esse risco super atravessa quem tem dinheiro para comprar bolsa e quem tem só dinheiro para alugar. E o que é importante aí nessa história que você me conta, Paty? É que mais importante do que alugar a bolsa é dar conta de sustentar a bolsa. E quem sustentar a bolsa? Um produto de luxo só é lido como verdadeiro quando aquele que o tem sabe como usa, quando usa e com quem usa. Eu brinco, sempre conto esse exemplo, né? Uma bolsa Chanel no braço de uma empregada doméstica às 5 da manhã, na Estação da Luz de São Paulo, numa terça-feira, ela é automaticamente falsa, mesmo que essa pessoa tenha comprado essa bolsa e andado com a nota fiscal. E tenha o número de série. Mas uma bolsa Chanel falsa, num almoço no Harmonia, aqui em São Paulo, vira automaticamente verdadeira. Né? É verdade. Então, Como joias, por como exemplo. joias também. Porque a gente tem bijuterias finas, maravilhosas e que podem ser comparadas com joias, dependendo de quem usar. Claro, com certeza. Eu tenho uma amiga que vendia roupas na casa dela e vendia para algumas socialites que já tinham sido muito ricas, mas não estavam tão ricas mais assim, né? E aí ela falou, Vanessa, eu vou no lugar que eu vou comprar um monte de bijuterias fakes, aquelas que imitam as marcas, as bijus de marca. Eu falei, sério, você vai fazer isso? Mas elas compram. Elas falaram assim, não, Vanessa, é assim. Elas vêm aqui na minha casa, eu uso as bijus, eu uso a pulseira, eu uso o anel, eu uso o brinco, eu coloco com umas joias minhas, que ela usava umas joias super bonitas, e ela falou assim... Aí elas me vêm usando, falam, ai, que bonito, que lindo, tal. E aí eu falo, tô vendendo aqui. Aí elas pegam, vão embora, vão pra casa delas e depois elas me ligam e falam, oi, tudo bem, fulano? Ó, eu tô querendo dar um presente pra minha amiga, acho que eu vou dar aquela sua pulseira que você comprou, Aí ela pega, compra aquela pulseira fake pra ela poder usar também. E impressionar as pessoas, porque é uma mulher que já foi da alta sociedade, hoje já não tá tão bem, mas precisa ostentar de alguma forma. E talvez nunca ninguém vai dizer que aquela é uma joia falsa. Não, certamente não. Certamente não. Não, e o mercado de luxo, ele é isso, né? Um segredo onde todo mundo sabe que aquilo não vale o que vale. Sim. Mas a gente, pra fazer o produto funcionar, todo mundo precisa acreditar. Ninguém diz que o rei tá nu, né? Isso. Todo mundo vê que ele tá nu. E aí que tá a grande diferença. É aí que tá a grande diferença. É você inventar uma vida. E a mesma coisa se dá no campo
dos negócios mesmo, né? Eu frequentei casos de grandes executivos que o fulano comprava um quadro, não sabia a menor ideia de quem era aquele artista, né? Comprava o quadro porque ele esperava que alguém reconhecesse aquele quadro, fizesse a conta de quanto tinha valido aquele quadro e pensasse... Quanto ele tinha. Imagina quanto dinheiro gastou nesse quadro, imagina quanto dinheiro esse fulano tem. E a gente faz isso com tudo. A gente faz isso com tudo. E o que é o mais importante desse livro é que isso não é típico só das elites no Brasil. Isso é através da sociedade brasileira como um todo. Através da sociedade brasileira como um todo. As classes populares, de algum modo, também estão se valendo de objetos e coisas de rico, do seu modo, com seu referencial, com seu portfólio de escolhas, para parecerem melhor do que são. As camadas médias fazem isso do mesmo modo, não à toa. Os second hands aí estão bombando, Sim. os shoppings bombam, os outlets bombam também. E os ricos fazem isso. É a maneira como no Brasil a gente convence os outros quem a gente é. Mas, na verdade, você está convencendo aquela sua tribo, né? Isso. Então, a gente precisa ter certeza e muita clareza de qual tribo a gente faz parte. Você precisa saber quem você quer, por quem você quer ser Quem reconhecido. você quer. Então, qual é a tribo que eu quero alcançar, tá? São os ricos endinheiradíssimos e que eu, por exemplo, lógico, gosto, acho linda, bolsas de marca, mas se você colocar uma falsa para mim e uma verdadeira, provavelmente, se ela for uma cópia muito boa, eu não vou saber. Eu também não. Mas talvez aquele endinheiradíssimo, ele saiba. Então, é o que a gente sempre fala, se você quer fazer parte dessa tribo aqui, ó, dessa coisa da crème de la crème, compre a verdadeira se você puder. Ou não compre a falsa. Porque fica ridículo você querer parecer o que você não é. Mas é que eu acho que as pessoas são julgadas, e vou dar um exemplo final, que o nosso tempo já está acabando, quando a Carminha, do Avenida Brasil, usou a bolsa Michael Kors. Acabou, a Michael Kors acabou para os endinheirados no Brasil. Ficou associada com aquela personagem suburbana que ela era, ela morava no Encantado. Né, para quem é carioca, então assim, não, a Michael Kors, e até hoje existe esse preconceito contra a Michael Kors, porque ela foi usada por uma personagem que era da periferia. Tânia, ela acabou, mas não acabou. Não, mas ela tem um... Não, mas deixa eu só te explicar, classe. porque a grande tensão do mercado de luxo, que é a coisa mais difícil, assim, se tem alguém que está ouvindo a gente aí gerenciar uma marca de luxo, pede aumento, que não tem nada coisa mais difícil de gerenciar. É que é uma empresa que precisa vender muito, 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 para todo mundo o que ela quer vender. Então, o ideal é que você tenha todo na sua casa de Chanel. Só que, ao mesmo tempo, ela não pode vender demais. Sim. E esse ponto de equilíbrio, ele é o inferno. Então, o que acontece com a Michael Kors? Eu estava fazendo pesquisa em Miami nesse tempo. Michael Kors vende ao ponto do Michael Kors fazer uma fortuna que que talvez o dono da Chanel não fizesse naquele curto período de tempo, mas acabou a marca. Tem um outro exemplo que eu adoro, que é fácil da gente comparar isso, que é quando a gente olha para Yves Saint Laurent e quando a gente olha para Pierre Cardin. Os dois, no começo da carreira, tinham a mesma importância. Sim, verdade. Eles eram vistos como os dois principais estilistas da França. Um virou colchão, pasta de dente, caderno, né? Mas morreu trilhardário. Trilhardário. Com dinheiro para aposentar, sei lá, né? O cachorro da empregada. E o Yves Saint Laurent não morreu com essa grana toda. Não morreu por quê? Porque conservou o principal ativo, que era a marca. Então, a marca tem esse desafio, Sim, que é muito, muito complexo, que é como é que eu sou desejado por muita gente, comprado por muita gente, mas ao mesmo tempo eu não posso perder a mão. Sim. Porque toda vez que uma marca de luxo investe em marketing, ela acumula reputação, que é essa capacidade de chegar aqui com a sua bolsa e todo mundo olhar para você e falar: Tânia, que bolsa maravilhosa. Tá bem, hein, querida? Tá bem. Mas toda vez que a marca é comprada por alguém, olha a loucura, ela empresta um pouco de reputação para aquele que está usando. Exatamente. Se ela dá mais reputação do que ela compra, do que ela tem, ela se esvazia. E aí ela se perde. Então o moço terminou rico, deve estar tranquilo agora, mas ao mesmo tempo não tem mais marca. Verdade. Que coisa Bom, legal. Eu O só nosso queria fazer a chocolatinho. última pergunta. O rico milionário, esse super rico, tem amizade sincera com alguém de um nível muito mais baixo que ele? Não. E é por isso que a gente morre de medo quando um amigo nosso fica rico. É Porque ele vai isso. deixar de ser seu amigo. Ele vai deixar de ser seu amigo não é porque ele ficou omitido. É porque ele é catapultado. Assim, as coisas de rico têm um papel tão central que ele é catapultado para um outro mundo. Assim, e é quase como se ele não quisesse ir, mas ele é levado a esse outro mundo, você perde o amigo mesmo. Como eu tenho dito com muito carinho, assim, para ninguém ficar chateado,
Eu não vi entre ricos, muito ricos no Brasil, amizades sinceras. Por quê? Porque os encontros, eles também são pragmáticos. Então eu viajo com você imaginando que negócio eu vou fazer. Eu bebo contigo imaginando quantos contratos vão sair dali. Eu compro uma casa num condomínio desses de luxo imaginando com quem que eu vou correr na pista de Cooper, sei lá. Ou eu entro num clube pensando qual é a onda que eu vou dividir com alguém. Então a vida, talvez esse seja um ponto duro de todo mundo que ganhou dinheiro, sabe? A sua vida vai ficando mais pragmática. No sentido de você se pergunta a todo momento quem é você, com quem que você está encontrando e por que está encontrando. Mais utilitária, né? Mais utilitária. Utilitária. Acho que é o nome. Funcional. Você serve para quê? Bom, Tô curiosa. muito agora. obrigada pelo papo. A gente sabe que você agora tá super magro, então não posso contar você tá o segredo, senão propaganda. um típico rico, magro. E eu sei que você não vai comer, porque você diz que rico não come, então a gente não vai te dar o chocolate. Pelo amor de Deus, você me dá isso. Esse é um chocolate da Munique. Que maravilha. É uma loja de chocolate que está fazendo 50 anos e que tem o amor dos paulistas. A gente que é carioca, eu conheci recentemente, mas eu posso te assegurar que esses pães de mel são, sensacionais. Que maravilha. Então, História não tem maior valer. luxo do que história, né? Vai valer você experimentar. Vamos. E não tem problema. Não, Não vai um só não engordar. engorda. Esse não vai engordar. São vários. Obrigado. Eu queria agradecer a sua presença, dizer para vocês, quem ainda não leu Coisa de Rico, corra para ler, porque é maravilhoso. Não vou emprestar, já aviso para vocês. Mas quero, eu mas já eu vou querer. recebi, me sopraram aqui que eu vou ganhar Isso, autografado. já autografado. O autógrafo vai ser mais bonito do que o que você Não deu vai, para ela, é tá? bonito. Não, o meu vai ser mais bonito. Mas então eu queria agradecer a sua presença, agradecer muito. Fiquei muito feliz que você aceitou vir. Eu que agradeço, Tá. eu que agradeço. Sou teu fã, você sabe, né? Tá, De é vocês todos. recíproco, obrigada. recíproco. Muito Dava obrigada. para fazer uns 2, 3 programas. Dava, gostoso. muito Que delícia, legal. parabéns. Muito bom, muito bom. Então a gente fica aqui com o nosso podcast e o nosso talk show Elas De Malicuia. A Amazônia é um verdadeiro paraíso, não é? E falando em paraíso, atenção viajantes de plantão. A Black Friday da Agastur chegou com tudo. É hora de realizar aquela viagem dos sonhos, com descontos que você não pode perder. Tem até 7% off no Pix, cruzeiros em até 12 vezes sem juros e ofertas especiais para destinos no Brasil e no exterior. Quer ver alguns exemplos? Imagine só, dias maravilhosos em Fernando de Noronha com uma condição imperdível, ou uma viagem com a sua família para o Natal Luz em Gramado. E ainda tem mais promoções de cruzeiros e roteiros para Dubai, Marrocos e Turquia. E isso é só o começo, tem muito mais esperando por você. Então, acesse o QR Code que está aí na sua tela e escolha a sua viagem dos sonhos. E eu já ia me esquecendo. Para deixar tudo ainda melhor, a Black da Agastur tem vários resorts com hospedagem grátis para criançada. Legal, né? Mas corre, porque as ofertas da Black Friday são por tempo limitado. Acesse agora mesmo agastur.com.br, visite uma de nossas lojas ou fale com o seu agente de viagens. Agastur, viaje do seu jeito com condições especiais.